Seja bem-vindo ao Projeto Bíblia em 365 dias. Hoje é o dia 12 de 365. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura de Gênesis, capítulos 35 a 37 e, ao final, orar conforme a palavra de Deus. Acomode-se, aquiete a mente e permita que a palavra do Senhor renove o seu coração. Vamos começar. Gênesis capítulo 35. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde andei. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, esta é Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele edificou ali um altar e chamou ao lugar El-Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, ao pé do carvalho, que foi chamado Alon-Bacute. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não serás mais chamado Jacó, mas o teu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem. E darei a ti a terra que dei a Abraão e a Isaque. Também a darei à tua futura descendência. Depois disso, Deus subiu de diante dele, do lugar onde havia lhe falado. Então Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus havia lhe falado, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma oferta de libação e também azeite. E Jacó deu o nome de Betel, ao lugar onde Deus havia falado com ele. Depois partiram de Betel. Quando Raquel começou a sentir as dores de parto, faltava ainda um pequeno trecho para chegar a Éfrata, e foi-lhe muito difícil dar à luz. Quando ela estava com as dores de parto, a parteira lhe disse: não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, quando a alma lhe estava saindo, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim Raquel morreu, e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda depois de Migdal-Eder. Quando Israel habitava naquela terra, Ruben foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube disso. Os filhos de Jacó eram 12, dos filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, dos filhos de Raquel, José e Benjamim, dos filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali, dos filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó foi até seu pai Isaque em Manre, em Quiriate-Arba, esta é Hebrom, onde viveram Abraão e Isaque. E o tempo da vida de Isaque foi de 180 anos. E expirando, morreu e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Estas são as gerações de Esaú. Este é Edom. Esaú tomou suas mulheres dentre as cananeias, Ada, filha de Elon, o Eteu, e Aolibama,
filha de Anás, neta de Zibeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. De Esaú, Ada teve Elifaz, e Basemate teve Reuel. E Aolibama teve Jeus, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e partiu para outra terra, separando-se de seu irmão Jacó, porque os seus bens eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentá-los, por causa do gado que possuíam. Por isso Esaú foi habitar nos montes de Seir. Esaú é Edom. Estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gatã e Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. De Elifaz, ela teve Amaleque. São esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Reuel, Naat e Zerá, Sama e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, filha de Anás, neta de Zibeão, mulher de Esaú, Ela teve Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gatã e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São esses os netos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Sama e Mizá. São esses os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. São esses os chefes que nasceram de Aolibama, filha de Anás, mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú. Esses os seus chefes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizon, Ezer e Dizã. São esses os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Hori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes são os filhos de Zibeão: Aías e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando levava às pastagens os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Anás: Dizon e Aolibama, filha de Anás. São estes os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Us e Arã. Estes são os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizon, Ezer e Dizã. São esses os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom. Antes que reinasse algum rei sobre os israelitas, Belá, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que atacou Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade era Avite. Hadade morreu, e Samela de Masreca reinou em seu lugar. Samela morreu, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e Hadar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Mitabel, filha de Matred, e neta de Mesaabe.
Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo suas famílias, segundo seus lugares, pelos seus nomes, os chefes Timna, Alva, Getete, Aulibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. São esses os chefes de Edom, segundo suas habitações, na terra da sua propriedade. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Gênesis capítulo 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, o José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho, e contou-o aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o e disse: que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos, viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém, e Israel disse a José: os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu: estou aqui. E disse-lhe Israel: vai, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: saíram daqui, eu vos ouvi dizer: vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rúben livrou-o das mãos deles, dizendo: não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna, aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando, e agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E Judá falou a seus irmãos: de que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito.
Quando Rúben voltou à cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para seus irmãos, disse: "O menino não está lá, e eu para onde irei?" Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na com o sangue. E mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com esta mensagem: "Achamos esta túnica. Vê se é ou não a túnica de teu filho." Ele a reconheceu e exclamou: "A túnica de meu filho!" Uma fera o devorou. Com certeza, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: "Na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo." E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Amém. Essa é a porção da palavra para o dia de hoje. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu escolho voltar à tua presença. Assim como chamaste Jacó a retornar a Betel, eu entrego diante de ti tudo aquilo que precisa ser deixado para trás. Purifica o meu coração, realinha os meus caminhos e ocupa novamente o primeiro lugar na minha vida. Mesmo quando não entendo os processos, quando os sonhos parecem distantes e as circunstâncias parecem confusas, eu escolho confiar em ti. Ensina-me a permanecer fiel, mesmo quando não sou compreendido, mesmo quando o caminho passa por dor ou espera. Que os meus sonhos estejam alinhados aos teus e que a minha vida glorifique o teu nome. Eu descanso na tua vontade e confio no teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.